Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no segundo domingo do Advento do ano C e vamos meditar então hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 3, nos seus versículos de 1 a 6. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Eu queria pegar o versículo primeiro aqui que traz para nós, nessa introdução, falando de quem estava no governo de cada região, o que São Lucas quer revelar para nós com o início desse evangelho, dessa perícope, o que São Lucas quer revelar para nós, para depois falar de João, que a palavra chegou até ele e ele começou a sua missão no deserto. Na verdade, Lucas nos cita para nós esses nomes para nos situar no tempo histórico, tanto político quanto religioso, para revelar para mim e para você, para revelar para os seus leitores, onde a profecia de João deveria chegar. Ou seja, ele prepara a chegada de Jesus em todas as instâncias da época, tantas instâncias políticas, como nós vemos aí Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, enfim, e quanto na esfera religiosa, quando vai falar então de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Então, ou seja, a profecia de João, a missão de João, o profetismo de João deve chegar em toda a terra, em todas as instâncias do mundo, tanto políticas quanto religiosas. E aqui, então João começa no tempo para dizer, Lucas quer revelar para nós que a profecia de João, então, ela está no tempo, está na história, mas para todas as instâncias. E essa profecia é como nos nossos tempos. A profecia precisa chegar em todas as instâncias da sociedade, tanto política quanto religiosa. O anúncio que prepara a vinda de Jesus. João preparava a primeira vinda de Jesus e a nossa profecia hoje deve preparar a vinda gloriosa do Senhor no final dos tempos. Quando nós pegamos o versículo 2, que vai dizer assim, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos pegar em primeiro lugar a palavra deserto. Aqui é interessante que por que a palavra de Deus foi enviada a João, como diz aqui o versículo bíblico, no deserto? Porque para dizer que o povo, a humanidade estava desértica, a humanidade estava vivendo aquilo que vai dizer o livro do Gênesis no capítulo 1, ou seja, a terra estava deserta e vazia. A humanidade estava vivendo um deserto eterno porque não existia mais profecia. A profecia tinha se silenciado, não havia mais profecias, como nos diz o Salmo 74, versículo 9, que diz assim: não vemos mais sinais para nós, não há mais profetas, e entre nós ninguém sabe até quando. Ou seja, é o próprio Salmo dizendo, porque desde o último profeta, que foi Malaquias, havia um grande silêncio entre o céu e a terra. Claro, Deus nunca deixou de dar continuidade aos seus sinais, de enviar pessoas e lutar, essas pessoas lutarem
pela vida de Deus, lutarem pelo Deus único, lutarem para que os homens, para que o seu próprio povo não caísse na idolatria, sempre teve. Mas os profetas calaram a sua voz, porque houve um silêncio entre o céu e a terra, como vai dizer o Salmo. Olha, mais uma vez eu repito, não vemos mais sinais para nós, não há mais profetas, e entre nós ninguém sabe até quando. Até quando? Porque esse até quando a resposta, João, é a resposta para esse salmo. Não se sabe até quando. E esse até quando chegou na pessoa de João Batista, que vai começar então a sua profecia, que vai começar a profetizar no deserto, o lugar, ou seja, o lugar onde o homem está. No deserto, no lugar da solidão, na solidão desoladora, como nos diz a Sagrada Escritura. E assim estava o homem que foi enviado. Se nós buscarmos lá em Adão que foi enviado do paraíso e que entrou o deserto adentro, assim estava o homem, uma vez que pecou, e agora, uma vez que as profecias silenciaram, o homem está errante para um lado e para o outro, até que vem João Batista como um profeta que vai indicar o caminho, e esse caminho é o próprio Jesus. Aqui vai dizer ainda o versículo que a palavra de Deus foi dirigida, a palavra davar no hebraico. Só que o interessante é que a palavra deserto também se diz no hebraico midbar, que significa o quê? O que significaria para nós? É da mesma raiz da palavra palavra. Então isso traz para nós que o deserto é o lugar da palavra. Apesar do deserto ser o lugar desolador, o deserto é o lugar onde Deus quer se manifestar, é o lugar da sua palavra. Não foi isso que aconteceu com Moisés, quando levou as ovelhas deserto adentro, e lá o Senhor se manifestou numa sarça. Então o deserto é o lugar santo, é o lugar privilegiado da palavra, é o lugar onde Deus quer revelar a sua palavra, porque Ele quer tirar o seu povo dessa solidão desoladora, quer tirar o seu povo daquilo que está deserto e vazio, e preencher o vazio do homem. Então todas as vezes que o homem vai para o deserto, da mesma forma que o deserto está vazio e desolador, assim está o coração do homem, vazio e desolador. Então o homem vai para o deserto, cuja palavra midbar, da mesma raiz da palavra palavra, é ali que Deus quer preencher o coração do homem com a verdadeira palavra, que é Ele mesmo, e trazer o homem de volta para a sua própria vida. Então João começa a sua missão no deserto para dizer que o povo, tanto a esfera política como religiosa, estava numa solidão desoladora, estava num deserto desolador, e era ali que a palavra de Deus precisava chegar. Então João vai anunciar a palavra, e essa palavra é o próprio Cristo. Então João vai ser essa voz que vai gritar no deserto dizendo: a palavra se fez carne e habitou entre nós, e quer preencher o coração do homem para tirar o homem dessa solidão desoladora e devolver Adão, que estava no deserto, fazer com que Adão volte para o paraíso, para o jardim, onde ele será alimentado pelo próprio Deus. Então aqui nós entendemos o porquê que João começa a sua missão então no deserto. O deserto é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da palavra, é o lugar do vazio, que o homem está vazio e precisa se preencher com o único necessário, que é a palavra de Deus, e foi no deserto que o povo de Deus também pecou. Então a palavra precisa alcançar o povo de Deus no deserto, onde o homem caiu. Interessante que aqui nós vamos ver ainda que a palavra de Deus foi dirigida a João. A palavra João no hebraico significa Deus agraciou, ou Deus fez misericórdia, ou Deus fez graça, ou Deus derramou a sua graça sobre o homem. E interessante que a palavra de Deus ainda vai dizer, vai continuar. Zacarias vai dizer que ele é filho de Zacarias, e Zacarias significa Deus se lembrou. Então o que significa João, cuja vocação é mostrar que Deus está agraciando o homem, que Deus está fazendo misericórdia, que Deus está fazendo a sua graça para o homem, e ao mesmo tempo filho de Zacarias, que é aquele que Deus se lembrou? A vocação de João então traz para nós: João seria o profeta que no deserto mostraria que Deus se lembrou do seu povo e por isso quer derramar a sua graça sobre o seu povo, quer fazer misericórdia em favor do seu povo. E assim a gente continua.
Então, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A profecia de João no deserto seria aquilo que o profeta Isaías, lá no capítulo 35, nos diz. Então, o que pregou João Batista no deserto? Já que cujo nome de João significa Deus agraciou, Deus faz misericórdia, e Zacarias, Deus se lembrou, então a profecia de João deveria ser, porque é a sua própria vocação, anunciar que Deus se lembrou do seu povo e que Deus quer fazer misericórdia com o seu povo. Então, o que saía da boca de João? Nós poderíamos dizer que uma das pregações de João, não no sentido de falar, mas a sua própria vocação revelava isso no deserto, é o que vai dizer o profeta Isaías no capítulo 35, nos seus versículos de 1 a 2 e de 6 a 8. Olha o que diz a palavra. Alegrem-se o deserto e a terra seca, dance o chão duro, florido como a palma, que se cubra de flores, dance e comemore, pois Deus lhe deu o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do Saron. Eles hão de ver a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Por isso que João estava no deserto, para dizer para o homem que está no deserto que agora o deserto se transformaria em jardim, que, ou seja, se cobriria de flores, que era preciso que o homem agora pudesse dançar de alegria, porque ele veria a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. A ida de João para o deserto, a sua profecia que começa no deserto é para dizer: alegre-se o deserto e a terra seca, dance o chão duro, florido como a palma, e que se cubra de flores, dance e comemore, pois Deus lhe deu o esplendor do Líbano. Jesus, que é a própria palavra, é que devolveria ao deserto o esplendor do Líbano. Versículos 6 a 8. Então os aleijados vão pular como cabritos, e a língua dos mudos entoará um cântico, porque águas vão correr no deserto, rios na terra seca. O chão duro vai se mudar em pântano, e o seco vai se encher de minas d'água. O lugar onde dormiam os chacais será lavoura de juncos e papiros. Haverá aí uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Quem é esse caminho? Não é essa a pregação de João Batista? Aplainai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa era a pregação de João Batista. Então, ou seja, é o cumprimento daquilo que está dizendo Isaías 35:8. Haverá uma estrada, um caminho, e esse caminho é Jesus. Então essa era a pregação de João, preparar o povo, preparar o caminho, porque o caminho estaria no meio de nós, e esse caminho é Jesus, que será chamado de caminho santo. Nenhum impuro passará por ele, será para eles um caminho reto, nele nem os tolos se perderão. Por quê? Ninguém se perde, nem os tolos se perderão, porque esse caminho é santo, esse caminho é Jesus, ele que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tá vendo? Aqui nós vamos compreendendo por que João Batista começa a sua profecia então no deserto. O deserto que seria transformado em pântano, em lugar de muitas águas, porque ali seria aberto um caminho, e esse caminho é santo. Quando nós vemos o versículo 3, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão. Aqui no original, se nós buscássemos, não no grego, mas se nós buscássemos no hebraico, no aramaico, nós veríamos que João pregava, vai dizer, olha, um batismo de retorno a Deus para a remissão dos pecados. Um batismo de conversão poderia ter sido traduzido um batismo de retorno para Deus. E que retorno é esse? Esse retorno para a purificação de Israel e para a libertação de todo tipo de servidão e de escravidão. Então, ele pregava um batismo de retorno para Deus. E quem que retornaria para Deus? O povo de Deus que estava cativo, na servidão e que precisaria de purificação. E isso onde nós vemos? Na primeira leitura de hoje, quando vai dizer o profeta Baruque, em toda a primeira leitura de hoje, quando ele diz, olha, versículo 1, despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus.
cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê, teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Não é essa a vocação de João Batista? Deus agraciou e Deus se lembrou. Então olha o que diz o profeta Baruque: o povo contente porque Deus se lembrou deles. Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Então saíram de Jerusalém levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras como príncipes reais. Então essa é a volta. Voltam a ti, Deus os devolve e eles voltam. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes, enfim, então Deus os traz de volta. Esse é o batismo de João, um batismo de retorno a Deus, um batismo de retorno à casa de Deus, um batismo de retorno a Jerusalém. Essa é a pregação de João Batista, que nós vemos aqui na primeira leitura. E para terminar, seria muito bom nós falarmos desses últimos versículos que diz: todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. O vale, o que é o vale? O vale é o lugar baixo, difícil, vazio, sem vida. É o primeiro obstáculo. E o que vai acontecer com o vale? Ele será aterrado. Então ele que está no nível baixo será elevado a um nível mais alto. A montanha, vai dizer a palavra de Deus, toda montanha e colina serão rebaixadas. A montanha já é o lugar alto, é o lugar do orgulho, da soberba, da autossuficiência. É o segundo obstáculo. O terceiro obstáculo, as colinas. A colina é a rotina, é o dia a dia, não é nem montanha e nem vale. É o terceiro obstáculo. O primeiro obstáculo, que é o vale, será aterrado, elevado a uma altura, será elevado, enquanto a montanha e a colina, que são os obstáculos, serão rebaixados. Então o orgulho, a rotina, tudo isso será rebaixado. Depois nós vemos as estradas tortuosas. O que é uma estrada tortuosa? É aquela que leva à morte, através dos ensinos errados, das doutrinas contrárias à verdade. Então essas estradas tortuosas ficarão retas, porque Jesus, até vai dizer o profeta Isaías, até os tolos não se perderão nesse caminho, porque esse caminho é santo. Ele é o caminho reto para a eternidade. Depois vai dizer que os caminhos acidentados serão aplainados. O que são os caminhos acidentados? São os obstáculos colocados pelos homens e também colocados pelo diabo para nos impedir de avançar e de chegar até o Senhor. Então é todo pecado, todo tipo de escravidão. E esses caminhos, esses caminhos acidentados serão aplainados. E sendo aplainados, é Deus que nos devolve a liberdade de ir e vir para caminhar sem tropeçar. Aquilo que vai dizer o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Ele vem saltando pelos montes e pulando as colinas. Os montes, os grandes pecados, e as colinas, os menores pecados. Então ele vem saltando sobre os pecados dos homens, porque nada pode impedi-lo de vir até nós, e ele vindo até nós, nada nos impedirá de ir até ele. Essa é a pregação de João Batista nesse segundo domingo do Advento, preparando o caminho do Senhor, porque nada pode nos impedir de irmos até o Senhor e no deserto do nosso interior sermos preenchidos com aquele que é a palavra Jesus, o Senhor. E que essa palavra, que é o próprio Deus, lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.